pessoal! Estamos aqui hoje para a nossa primeira TPC do ano de 2022. Bom, quais são as principais mudanças nas ATPCs de 2022 para os anos finais e ensino fundamental e para o ensino médio? Este documento que falarei com vocês já foi compartilhado, é um documento de perguntas e respostas que vocês já têm acesso. Então, para 2022, as nossas ATPCs serão voltadas aos professores de anos iniciais, finais e ensino médio. E elas serão distribuídas ao longo das semanas, não havendo mais obrigatoriedade de dias das semanas específicos por área do conhecimento, possibilitando ATPCs gerais semanais. Outra novidade são as ATPCs específicas para os professores que atuarão no ensino médio, desenvolvendo aulas nos aprofundamentos curriculares, que serão na semana B. Os temas das formações eles serão organizados entre semana A e semana B, como aconteceu no ano passado. Nós teremos uma ATPC geral semanal presencial na escola, com a participação dos professores da unidade, que é a semana A, que é a pauta elaborada pela unidade escolar. E a semana B, com a pauta elaborada pela diretoria de ensino, que é essa que nós estamos realizando aqui com vocês, utilizando apenas um tempo de 45 minutos. As transmissões de ATPC via o centro de mídias, com pautas elaboradas pela EFAP, elas poderão ser acompanhadas em formato síncrono, em dia e horários fixos, ou assíncrono, por meio das reprises e no repositório do centro de mídias. E aí a escola, de acordo com a sua realidade, de acordo com o seu número de professores, poderá organizar os seus horários, né? E estabelecer qual o melhor formato para a escola para atendimento dessas horas de ATPC, que já fazem parte da jornada do professor. Nós continuaremos com as formações do Programa de Recuperação e Aprofundamento do Aprender Sempre em Língua Portuguesa, Matemática e Ciências da Natureza? Sim, nós teremos a continuidade nas ATPCs do Programa de Recuperação e Aprofundamento, com base nos materiais do Aprender Sempre para os anos iniciais, que é Língua Portuguesa e Matemática, e anos finais e ensino médio, Língua Portuguesa e Matemática e Ciências da Natureza. A novidade para 2022 será a organização das formações do Programa de Recuperação em Aprofundamento nos anos iniciais, que antes era em semanas A, B e C, e em 2022 apenas em semana A para Língua Portuguesa e semana B para Matemática. Nos anos finais e no ensino médio, as formações contarão com a ATPC destinadas à recuperação de aprofundamento em todas as séries e anos. Bom, desde o planejamento deste ano, estamos falando de um assunto muito importante, principalmente por conta da pandemia, a recuperação da aprendizagem dos nossos alunos. Então, na pauta do planejamento deste ano, que contemplou 5 dias, desde o primeiro dia, foi feita uma proposta, através do Centro de Mídias, para a gestão da aprendizagem e para a análise dos resultados. E qual seria o foco? Diagnosticar o problema, primeiro passo para a melhoria dos resultados, né? E qualificar a análise dos resultados da aprendizagem das avaliações externas, planejar e replanejar as intervenções pedagógicas. O planejar e replanejar através das fontes de evidências. E quais são essas fontes? SARESP, avaliação de processo, avaliação de fluência, mapa classe para os anos iniciais, conselho de classe, além de outras fontes, outras ferramentas que a escola tem para fazer análise desses resultados. Bom, e qual a importância de um bom diagnóstico? É uma ferramenta que ajuda a evidenciar os problemas e as oportunidades, fornecendo dados estratégicos e análises aprofundadas que auxiliam na tomada de decisões, tornando o processo educacional mais focado às necessidades de seus educandos e, dessa forma, mais eficiente. Ele é o primeiro passo para a elaboração de um plano de ação assertivo e coerente com as prioridades da escola. Bom, e como foi feito isso no planejamento? Através de desdobramentos. As atividades eram apresentadas pelo Centro de Mídias e, depois disso, proposto um desdobramento na escola,
E qual era esse objetivo? Instrumentalizar as equipes escolares no processo de qualificação do diagnóstico das aprendizagens para organizar mecanismos de apoio à aprendizagem. E qual foi o produto esperado? O diagnóstico qualificado dos principais resultados de aprendizagem, das APs que vocês já tinham, das sondagens, da fluência e a ata de conselho de classe final. Bom, e como é que nós vamos fazer esse trabalho nesse ano, né? Voltado para a recuperação de aprendizagem dos nossos alunos. Então, para apoiar essa recuperação, o reforço e o aprofundamento das aprendizagens, as escolas terão como apoio o Programa de Recuperação e Aprofundamento, que nós já conhecemos, um programa novo, o Aprender Juntos, que é destinado aos alunos de 3º aos 6º anos, e o Além da Escola. Para esses novos e também para o programa de recuperação, nós teremos reuniões pontuais para tratar desses assuntos com as equipes gestoras e com os professores também, para que esse processo de recuperação dos nossos alunos tenha êxito. Bom, e qual deve ser o nosso foco? As habilidades essenciais. O currículo paulista, ele define e explicita as competências e as habilidades necessárias para o desenvolvimento cognitivo, social e emocional dos estudantes paulistas. E com o objetivo de apoiar o trabalho pedagógico em 2022, a SEDUC atualizou a matriz de habilidades essenciais do currículo paulista, considerando os resultados de aprendizagem dos estudantes observados em 2021. E todas essas habilidades já foram disponibilizadas para as escolas, você já tem contato com esses documentos, para organizar esse trabalho de recuperação. Como serão essas formações? As formações de recuperação e aprofundamento, elas continuarão ocorrendo desde o início do ano. O objetivo é fornecer estratégias para que os professores apoiem os estudantes no processo de desenvolvimento das habilidades essenciais. Essa formação, para a língua portuguesa e matemática, será em todos os anos e séries. Ciências, física, biologia e química no 9º e na 3ª série do ensino médio. E também formações por etapa e ano série. As formações para os demais componentes curriculares, também por área do conhecimento. Bom, eu trouxe aqui para vocês os temas propostos, já disponibilizados também através de um cronograma, com os assuntos que serão tratados agora no mês de fevereiro. Então, nesta semana, que foi de 7 a 11, as metodologias para recuperação e reforço e aprofundamento da aprendizagem. A semana B, que é de 14 a 18, o uso pedagógico da avaliação diagnóstica de entrada. E a última semana de fevereiro, a partir do dia 21, o Aprender Sempre. O que muda? É que não haverá mais reuniões de trabalho no mesmo formato de 2021, de forma que a articulação em 2022 ela será feita com o núcleo pedagógico da diretoria de ensino. As transmissões gravadas por anos e série, com libras em todas as formações, e reprises à tarde e à noite para os anos finais e ensino médio, e à tarde para os anos iniciais. Bom, então aqui eu trouxe para vocês um pouquinho do nosso trabalho neste ano, considerando esse trabalho de recuperação das aprendizagens. E no decorrer dos nossos encontros, que serão quinzenais, nós trataremos de assuntos prioritários, né? Porque em 45 minutos nós não conseguiremos desenvolver nenhuma ação de formação mais complexa, e as ações mais pontuais serão tratadas através de orientações técnicas, presenciais ou online. Então, agora nós continuaremos a nossa pauta, trazendo mais alguns assuntos de extrema importância que precisam ser organizados pela equipe escolar, né, principalmente agora no mês de fevereiro e março, por todos os professores. Então, eu convido a professora Sandra, PCNP, para trazer para vocês um pouquinho desse documento. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Já que a nossa transmissão agora é assíncrona, no momento que vocês estiverem assistindo, sejam bem-vindos a essa reunião, né? Eu acredito que as equipes escolares aí também estão organizando as suas reuniões semanais, e aqui nós ficamos aí, como a Paula falou, uns 45 minutos.
de uma forma geral, né, tratando de temas voltados ao interesse de todas as disciplinas e da escola de um formato, seja a parte diversificada ou da Base Nacional Comum. Hoje nós vamos falar um pouquinho de um documento que foi encaminhado para vocês, que é o documento de planejamento 2022, elaborado pelo Departamento de Modalidades Educacionais e Atendimentos Especializados, o DEMOD. O DEMOD compreende também, né, no DEMOD, a gente tem o Centro de Apoio Pedagógico Especializado, o CAP, que nossa diretoria, quem representa, quem fala sobre educação em especial é a Mariângela. Eu tenho o Centro de Educação de Jovens e Adultos, que é o SEJA. Aqui nós não temos esse centro, mas nós temos classes da EJA. Aqui quem é responsável é a professora Cleonisa. O Centro de Inclusão Educacional, SINC, eu sou a interlocutora, juntamente com a supervisora Aparecida, né? Maria Aparecida. E nesse centro, que é o SINC, nós vamos ter o DSG, que é a diversidade sexual de gênero, trata, a educação para as relações étnico-raciais, que é o ERER, mas também nós temos outro, que é a educação quilombola, educação indígena, atendimento socioeducativo, mas a gente se concentra nesses dois itens aqui, que é a educação de diversidade sexual e de gênero, e educação para as relações étnico-raciais. Então, nós temos algumas atividades para o mês de fevereiro proposto nesse documento, e para o mês de março, sendo essas atividades obrigatórias. Mas nós vamos iniciar nossa fala falando um pouquinho, passando a palavra já para a Mariângela, para que ela fale um pouquinho antes sobre o CAP para vocês, que está presente neste documento que nós reenviamos essa semana para todas as unidades escolares. Agora a Mariângela vai falar um minutinho com vocês. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, né, nesse novo ano, que seja um ano abençoado. Então, o DEMOD criou esse documento orientador com algumas sugestões de estudos iniciais já para esse mês de fevereiro. Então, nós já até repassamos alguns desses itens na reunião de diretores para que vocês estivessem já estudando dentro do planejamento. Quando a gente fala de CAP, a gente está falando de serviço de atendimento especializado aos alunos com deficiência, aos alunos público-alvo da educação especial. E um dos documentos que eles solicitaram, né, que vocês estudassem novamente, quem não estudou, não teve oportunidade em outro momento, mas que agora não pode deixar de estudar, é a Política de Educação Especial do Estado de São Paulo, que ela foi realizada o ano passado. Houve um período de conhecimento que foi aberto às escolas, até mesmo para opinarem, né, sobre tudo que estava dentro da política. E a nossa Resolução 68, que é a legislação atual, que ainda versa, né, sobre o público-alvo da educação especial. Por que é importante isso? Porque nós temos nas nossas escolas alunos com deficiência. Então, a nossa escola, a rede estadual de ensino, ela propõe um estudo inclusivo, onde todos os alunos com deficiência, independente do nível, do grau da deficiência ou da deficiência, ele deve estar incluído. Então, são os alunos que vocês já conhecem e os que vocês estão recebendo. O importante da leitura, do estudo mais aprofundado desse documento, é justamente para identificar quem é essa demanda, quais os apoios necessários a esta demanda para que ela esteja na escola todos os dias e quais são as atribuições de cada um de nós. Então, todos esses alunos têm direito a determinados apoios, mas ele tem direito a estar no ensino regular. E cada um de nós temos nosso compromisso, a nossa responsabilidade com todos os alunos, tá? Então, por que isso é importante a gente estar sempre lembrando e verificando que isso é um direito que está assegurado por lei? Porque os alunos que estão na escola, os que já estão e os que estão chegando, eles são alunos de todos, independente se ele recebe um apoio de um profissional cuidador, independente se ele recebe um apoio de um intérprete de Libras para auxiliar na comunicação, independente se ele recebe o atendimento educacional especializado, cada um de nós temos o compromisso com esse aluno. Então, é importante a leitura e o estudo desse documento. Esse mês de fevereiro, qual a maior importância, né? Primeiro, é identificar a demanda que nós temos em cada escola. Então, as escolas já tinham alunos com deficiência matriculados até 2021, que permanecem agora em 2022,
e a escola está recebendo uma nova demanda, ou no sexto ano, ou no segundo ano, ou alunos que vieram de transferência de outros lugares. Então, nós precisamos primeiro identificar essa demanda. Identificou a demanda, é já estipular as ações que a escola vai ter que fazer, vai ter que planejar e estudar para direcionar o trabalho de aprendizagem com esses alunos. Então, aqui no documento, ele fala sobre a articulação com o professor especialista. Quase todas as nossas escolas, vou dizer 90% das nossas escolas, têm um professor especializado que atua na escola. Qual a função dele neste momento? Em momentos de estudos de ATPC e de planejamento, primeiro já pontuar as especificidades desse aluno que já estava na escola com todo o grupo. E segunda ação desse professor nesse mês de fevereiro é fazer a avaliação inicial do aluno que chegou, justamente para já verificar quais são os apoios que ele precisa e o que ele precisa compartilhar com os demais colegas para que vocês possam estar fazendo as adaptações de currículo se necessário ou direcionando o plano de atendimento para esses alunos com deficiência. Então, nesse momento, não é hora da gente pensar ou discutir: ai meu Deus, será que esse aluno era dessa escola? Será que esse aluno vai conseguir aprender alguma coisa? Então, nós temos que pensar, sim, que esse aluno está incluído e que nós devemos direcionar o nosso trabalho para a aprendizagem de todos os alunos da escola. Então, o que vai ser preciso nesse momento? Então, planejar, investigar, conhecer, propor ações que façam com que esse aluno possa aprender. Então, nós estamos num período difícil, a maioria desses alunos, né, nesse período de pandemia, teve mais afastado da escola do que os outros alunos sem deficiência. Então, é um momento de adaptação, é um momento de investigação, mas que nós temos nosso compromisso com ele. Então, são 2 documentos importantes que na nossa diretoria nós precisamos estar bem apoiados, que é a Política da Educação do Estado de São Paulo e a Resolução 68. Todas as escolas a gente já tem os professores de apoio, os interlocutores, cuidadores, aumentou o número de cuidadores nas escolas para atender essa demanda. Então, agora a gente precisa ver a questão pedagógica. A adaptação de currículo começa no primeiro dia de aula. Isso quer dizer que anexo 3 começa no primeiro dia de aula. Então, o que eu estou propondo para este aluno? Qual o meu objetivo com ele? Qual o resultado que nós vamos conseguir com esse trabalho? Nós estamos aqui para apoiar o trabalho de vocês, para orientar naquilo que for necessário, mas é preciso que o nosso olhar seja para todos os alunos. Então, tenhamos um bom trabalho. Agora eu vou chamar o Adriano para dar continuidade, né, nos itens deste documento com vocês. Olá a todos, saúdo-vos com um desejo de excelente ano letivo. E aí, reforçando então a fala da Sandra sobre a educação para a diversidade sexual e gênero e também para a educação para as relações étnicos raciais, a importância de todos os professores estarem trabalhando essas atividades em sala de aula. Não somente focar nos professores da área de ciências humanas e ciências biológicas, mas todos os professores, né? Então, que essas atividades possam estar sendo contempladas e realizadas por todos os professores da área de ciências exatas, por exemplo. Então, existe a possibilidade de estar trabalhando ali com esses assuntos, estatística, porcentagem, a língua portuguesa, pode estar trabalhando notícias de jornais, artes, pode estar trabalhando também o teatro, né? O envolvimento dos alunos nesse processo de conscientização, nesse processo de estudo sobre esses temas. A área de humanas com seminário, né? Debates. Então, a importância, quero reforçar a importância de todos os professores de todas as áreas estarem falando e trabalhando sobre esses 2 assuntos que existe essa necessidade, porque nós estamos formando jovens
para uma sociedade que seja justa, uma sociedade mais que busque o respeito. E agora, então, eu passo a palavra novamente para a Sandra. Eu queria só, quando a gente passou a palavra para o Adriano, para aqueles que não conhecem o Adriano é nosso novo PCNP de filosofia. E ele está dando algumas dicas, né, de como trabalhar. Tem duas leis agora em vigor, que é uma lei que menciona a Lei Maria da Penha, para a gente trabalhar atividades em março. É uma lei estadual, né? A Lei Maria da Penha é 11.340 de 2006. E essa lei estadual, que fala que as escolas têm que trabalhar algumas atividades sobre violência contra a mulher, o feminicídio, é a Lei 16.926 de 2019. O que o Adriano está apontando, quando ele fala trabalhar estatística, trabalhar matemática e outras atividades, é mencionando essas atividades que são obrigatórias as escolas realizarem. Em março. Em fevereiro, nós temos umas outras atividades, que é a prevenção à gravidez, que hoje também é obrigatória devido ao ECA. E eu vou passar a palavra para a Cléo, que ela vai falar um pouquinho sobre isso. Eu sou interlocutora dessas duas, tanto a diversidade de gênero quanto a diversidade étnico-racial. Mas hoje eu estou aqui com dois parceiros. Eu falei, inclusive, na reunião de diretores, né, que acabou o meu mundo de solidão, até que, enfim, em Ciências Humanas eu ganhei alguém para trabalhar comigo. E o Adriano está aqui compondo o grupo hoje, né, o núcleo pedagógico. Nós vamos receber mais alguns PCNPs esse ano. Tem uma já de língua portuguesa, a Fernanda, que vai estar conosco semana que vem. E a Cléo vai dar sequência falando um pouquinho sobre a prevenção à gravidez. Por que nós estamos falando sobre essas atividades? Essas atividades, elas são apontadas nesse documento orientador que foi encaminhado para vocês para o planejamento. Mas como planejamento nós tínhamos diversos assuntos, esse documento ele pode ser trabalhado depois nas ATPCs com os professores. E essas atividades, por lei, né, as escolas têm que desenvolver. Não só porque é por lei, mas pela temática, pela importância dessas temáticas no nosso contexto do século XXI. Muito mais do que uma lei, a lei só veio normatizar, na verdade, algo que a sociedade grita e solicita, que é o combate à violência e a questão de a gente trabalhar a questão da gravidez na adolescência. Quer dizer, a gente prevenir, na verdade, isso. Eu vou chamar a Cléo e ela vai falar um pouquinho da prevenção da gravidez. Depois eu retorno e falo mais um pouquinho sobre esse documento com vocês. Ok? Olá, pessoal. É um prazer imenso, né, estar com vocês, mesmo do lado de cada telinha, mas é sempre bom estar em contato com vocês. Então, vamos falar um pouquinho, né, da prevenção da gravidez. Como a Sandra já disse, é um documento que já foi para as escolas, já foi enviado para as escolas, onde a gente temos ações, né, para fevereiro e março. E para fevereiro, nós precisamos pensar em ações que trata a Lei 13.798, de 3 de janeiro de 2019, né, que ela foi inserida como dispositivo legal no ECA. Então, essa lei, ela fala sobre a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, que ela precisa ser realizada anualmente, principalmente, né, as ações precisam ser desenvolvidas, essa lei pede para que nós trabalhamos com essas ações no mês de fevereiro. Como nós estamos iniciando o ano letivo, né, como a Paula já disse, vendo aí recuperação, não só de português e matemática, mas de uma forma geral, mas também precisamos pensar nessas ações. Por que ações sobre gravidez na adolescência? Por mais que o estado de São Paulo, a gente está um pouco avançado, né, ele teve uma queda na gravidez na adolescência, mas falando-se em país, nós estamos entre o país que mais tem gravidez na adolescência. Então, a gente pensa na gravidez de 12 a 17 anos, mas não é bem assim, né? Nós temos aí gravidez entre 10 a 14 anos, que o índice está muito alto. Então, essa prevenção com os nossos alunos do ensino fundamental dos anos finais e também ensino médio,
para que ocorra uma prevenção disso, porque uma gravidez indesejada numa adolescência, nós sabemos que é muito complicado. Só que também, falando em gravidez, a gente não pode pensar só em gravidez. Nós temos aí as ISTs e HIV/AIDS. Então, quando se fala também em gravidez na adolescência, precisamos pensar nas doenças sexualmente transmissíveis, nas infecções, né, sexualmente transmissíveis e a AIDS, porque a gravidez não deixa de ser, talvez a gravidez indesejada não deixa de ser um problema entre as nossas adolescentes, mas as doenças sexualmente transmissíveis, né? Então, temos que pensar como podemos estar trabalhando, porque o currículo de ciências no ensino fundamental, ele não trabalha dentro do currículo, nós não temos, né, situações de aprendizagem que trabalham esse tema especificamente. Eu acho que nós temos no 8º ano, onde se começa a reprodução, mas não são ações voltadas para a gravidez e para as doenças IST, e para as ISTs, né, e HIV. Precisamos pensar, então, sobre isso, que ações a escola pode estar desenvolvendo, qual é o grau de vulnerabilidade de cada escola. E aproveitando também essa temática, gente, também a escola poderá estar trabalhando as ações pedagógicas em torno do programa Dignidade Íntima, que vocês sabem que é o decreto, né, 65.797, de 19 de junho de 2021, que é executado pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo, que está voltado para promover a saúde e o bem-estar de estudantes e garantir a dignidade menstrual. Então, como nós podemos também estar falando com as nossas adolescentes sobre essa temática que muitas vezes ainda é um preconceito, é difícil de estar trabalhando, mas isso precisa ser feito, porque as nossas adolescentes deixam de ir para a escola, às vezes tem aí um excesso de falta por causa disso. Nós sabemos que temos adolescentes que também têm problemas de saúde voltado à menstruação, né? Então, como estar fazendo ações para que possamos estar chegando até as nossas adolescentes. Então, eu deixo aí com vocês, né, a lei, que essa é uma lei federal, como eu disse, e também esse programa, que é um programa da Secretaria, para vocês estarem pensando em ações. E agora eu vou voltar novamente, passar a palavra para a Sandra. Sandra, passo a bola para você. Oi, pessoal. Então, como a Cléo falou, e o Adriano também, esses assuntos são extremamente importantes. E no mês de fevereiro, inclusive seria na primeira semana de fevereiro, o documento fala de 1º ao dia 7 de fevereiro, mas eu tive uma reunião com o pessoal do SINC, com o Adriano, e aí a gente conversou bastante e ficou para o mês de fevereiro a gente executar essas atividades nas escolas. E eu vou pedir muito que vocês, ao atividade de prevenção à gravidez na escola, que vocês façam os registros, que vocês tenham as evidências, né, de que foi realizado essa atividade. Mas eu tenho que mobilizar toda a escola? Não. Você pode escolher salas mais vulneráveis, porque é um assunto que começa, na verdade, em fevereiro. Mas são assuntos que nós podemos tratar durante o ano todo. Mas como existe uma legislação falando que é em fevereiro que nós vamos trabalhar a temática, então eu tenho que realizar algumas atividades agora. Eu posso escolher algumas salas, como eu disse, que tem alunos mais vulneráveis, e também posso escolher aleatoriamente, assim como eu também posso movimentar toda a educação básica, no sentido anos finais, né, e ensino médio, sobre essa questão, porque é de 12 a 17 anos, o documento fala, mais ou menos. Então, isso é importante porque respinga não nessa questão biológica, etc., na formação do corpo feminino, mas também na questão social, né? Na questão de que como que uma adolescente, né, que é grávida, prosseguir estudos, trabalhar. Então, existe N fatores sobre isso. Tudo tem o seu momento e o seu tempo, eu costumo falar. E a gente precisa dialogar com os nossos adolescentes sobre isso. Falar sobre isso. Falar sobre uma gravidez no momento que, na verdade, eles estão numa fase de passagem
do criança para o adulto ainda, para o jovem ainda. É importante a gente estar ali. Por isso que nós temos também as habilidades socioemocionais quando a gente fala sobre isso. Então, são assuntos muito pertinentes. Ah, Sandra, mas isso não é importante, a gente está nisso, tem tantas coisas. Isso é importante, isso faz parte dos nossos currículos, é uma temática que perpassa as ciências humanas, mas vai para a ciência da natureza, também vai abranger a área de linguagens, matemática, como o Adriano citou, que a gente pode estar trabalhando algumas estatísticas, alguns números aí, envolvendo a matemática nesse assunto também e outras disciplinas, tá? As escolas do programa de ensino integral, a gente sabe que tem a parte diversificada, nós temos aí as eletivas, né? Nós temos aí orientações de estudo, enfim, projetos de vida. Então, dá para dialogar, dá para discutir, dá para refletir as questões. Vocês podem convidar, às vezes, algum profissional da saúde para estar conversando nas escolas com vocês, tá? Vocês podem entrar em contato com alguns profissionais aí de cada município. Em Jales, nós temos o centro aqui de testagem para ISTs, né? Isso. ISTs e HIV, tá? Então, procurem essas pessoas, lá tem psicólogos, tem pessoas que costumam dar palestras, então estabeleçam parcerias educação e saúde. Além disso, dessa parceria, nós recebemos no ano passado, aqueles livros da trilha antirracista. Ah, Sam, mas o que tem a ver? Aqueles livros que você está falando com a questão de diversidade sexual e de gênero. Ali tem livros que falam sobre a questão do feminino, né, do feminismo, fala sobre a questão do machismo, né, dos preconceitos, do questão racial, está ligada à questão de classe e à questão de gênero. Então, eu tenho um livro ali da Angela Davis, que é bem interessante, e eu recomendo a leitura, tá? Porque vai abranger essa questão de gênero, essa questão de classe e a questão social. Então, eu recomendo a leitura de senhores professores, né? Independente da área. E aí procurem esses livros na sala de leitura, que é um material riquíssimo para vocês estarem trabalhando com seus alunos. Exercitem a leitura, ultrapassa a questão do humano, né? Ultrapassa a questão de convivência, já que nós estamos formando. Independente de ser do programa de ensino integral ou de uma escola regular, nós estamos falando da formação de um ser humano na escola, né? De uma formação integral, tá? Então, ali a gente dá para fazer NX atividade. Aproveitem esses materiais que vocês têm aí na escola. Tem diversos livros sobre isso. Tem essas parcerias que vocês podem estabelecer. E o ano passado, a gente fez uma transmissão também, né, um vídeo, com a delegada da Delegacia de Defesa da Mulher, com a doutora Mariana, aqui de Jales. E na época, eu conversei muito com ela, ela se dispôs, inclusive, a fazer um trabalho maior com escolas, tá? Então, de repente, vocês entrando em contato com ela, é lógico que tem tudo que ser muito agendado, tem que ser acordado, e a disponibilidade dela, mas naquele momento ela disse que tinha, que poderia até fazer um trabalho legal sobre isso também, tá? Por que eu estou falando sobre isso? Porque em março nós vamos falar da Lei Maria da Penha, que é uma lei estadual também, porque dia 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Então, a gente trabalha a Lei Maria da Penha em março. Então, fevereiro, a prevenção, que é uma lei federal, que está lá no ECA, lá, né, junto com o ECA, como a Cleonise explicou. E em março nós temos a Lei Maria da Penha, que também deve ser trabalhado por um caráter o quê? De obrigatoriedade, mas só por isso que eu vou trabalhar? Não, pelo caráter da importância da relevância desse tema, tá? Então ali eu vou trabalhar feminicídio, vou trabalhar não só violência contra a mulher, mas eu vou trabalhar um empoderamento feminino, empoderamento das mulheres e das meninas, certo? Então isso é muito importante, tá? No mundo sexista que a gente vive, nessa construção do patriarcado que a gente, infelizmente, está inserido dentro da história, a gente precisa quebrar alguns vínculos, algumas barreiras. Porque não adianta chorar, porque ouviu falar lá no rádio que uma mulher foi morta,
que houve violência. Nós temos que exercer nosso papel de educadores, que é a questão da prevenção, de tanto para fevereiro, na questão da gravidez, quanto lá em março, a questão da violência, tá? Então, mas tem textos diversos, artigos, crônicas. Bom, cada um na sua área sabe, na verdade, as estratégias que poderá adotar para poder trabalhar essa questão, tá? Sem fugir do currículo, na verdade. A gente não precisa fugir do currículo. A gente tem ali, como a Paula falou, a questão da recuperação e aprofundamento, né? Agora, nesse período, a gente está dando uma retomada de conteúdos, mas a gente pode utilizar alguns textos voltados a essas questões, elaboradas, né, buscadas pelos próprios professores da rede que estamos aqui. E também eu queria dizer que a gente está à disposição, se vocês necessitarem de alguma sugestão, de alguma orientação, todo o núcleo, não só as pessoas que falaram hoje, mas todos os PCNPs, né, todas as pessoas, a diretora do núcleo, a Ana Paula, nós estamos à disposição de vocês, tá, para poder ajudá-los a fazer esse trabalho e realizar esse trabalho. E como eu falei, eu vou pedir para vocês registrarem isso, com fotos, e ao final um pequeno relatinho, um relato, né, um relato, para que a gente possa evidenciar o que a escola está trabalhando, o que foi trabalhado. Nós pedimos isso o ano passado, já em dezembro, mas este ano nós vamos pedir um pouquinho antes. E até que se tiver uma experiência exitosa, o Adriano pediu para a gente da diretoria encaminhar para São Paulo, porque tem um boletim que eles lançam e eles publicam essas experiências exitosas. E eu gostaria muito que a gente publicasse algumas coisas de algumas escolas da diretoria de ensino de Jales. Acho importantíssimo, não pela publicação, mas pela valorização do trabalho que as nossas escolas fazem, que eu sempre elogiei e muito e continuo elogiando, daquelas que eu tenho acompanhado, ok? Então, é mais uma sugestão. O Vinícius, em dezembro, ele trabalhou com a gente também a respeito de uma experiência, ele contou, né? Me parece que por uma semana as crianças cuidavam, né, de um saco de arroz, de uma boneca. Então, eles, para verem como que é trabalhoso cuidar, né? É lógico, de uma boneca, ou carregar, né, um saquinho lá de arroz ou outro peso durante o dia lá na escola ou a semana, para eles saberem na prática como que é trabalhoso cuidar de uma criança. Que é preciso a gente ter preparo para isso, querer e desejar ser pai e ser mãe, tá? É um momento importante na nossa vida, mas temos que desejar e temos que ter condições para isso também. É um momento muito importante nas nossas vidas. Mas são decisões que a gente tem que aprender a tomar. E as reflexões aí. E aproveitando também, quem tem o programa ali de ensino integral, tem os tutores para estar aí conversando também com os adolescentes aí. Certo? Deixa eu ver. Só um recadinho. Não sei se o Adriano acabou não falando. A questão do nome social nas escolas. Esse documento também traz isso. A importância da gente ver. Na diretoria de ensino, nós temos 4 escolas que têm alunos com nome social, tá? 4 escolas de diretoria de ensino tem. No estado de São Paulo, nós temos 1.614 matrículas de pessoas que têm o nome social. É um aumento de 900% em relação a 2015, que eram só 161 matrículas com este nome social. Mas por que a questão do nome social é importante? Olha, se a gente trabalha a questão de gênero, se a gente está trabalhando sexualidade, então, se para a pessoa é importante, então nós temos que ouvi-las. Se a pessoa tiver mais de 18 anos, ela pode solicitar junto à diretoria a direção da escola, perdão. Se ela tiver menos de 18 anos, os pais têm que autorizar, tá? Sempre os pais. Quando menor, quem toma essa decisão com o filho ou a filha é o pai, correto? Então, isso aí é só um recadinho, porque está no documento também, e a gente está explicitando. Em outra oportunidade, eu creio que a Cléo vai falar um pouco mais da EJA com vocês, mas se tiverem dúvidas sobre esse assunto também, ela pode esclarecer, só vocês entrarem em contato.
Os PCG, não sei se vocês viram, nós agora, PCNPs, nós estamos no grupo de vocês. Então, vocês fiquem atentos que nós vamos postar alguns recados importantes das nossas áreas ali. Vai ser o nosso meio também de comunicação com os PCGs. Isso também estaremos acompanhando as escolas presencialmente. Esse ano, mais do talvez do que aconteceu ano passado, até por motivo da pandemia, nós tínhamos revezamento de aulas presenciais e aulas online. Agora todos presenciais, então a gente vai dar um apoio maior presencialmente nas escolas, porque os alunos estão ali presentes, ok? Então, voltando só para finalizar, se tiverem alguma dúvida, a gente encaminhou um e-mail essa semana falando desses dois assuntos, dessas duas leis. A lei estadual que fala da prevenção à gravidez, federal, vinculada ao ECA, a lei estadual que nos diz que nós temos que trabalhar a temática da Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, que é março. Isso tudo foi encaminhado para vocês essa semana. Tendo dúvida, entre em contato. Assim que precisar, a gente está em linha aberta com vocês, direto com as escolas, ok? Retomando ali o que a gente fez em dezembro, tem um vídeo que a gente falou sobre o empoderamento feminino, e eu vou pedir para a Paula, a gente que já está quase encerrando, né, nossa TPC de hoje, é bem rápido, né, é um bate-bola bem rápido, que, inclusive eu falei assim, a gente podia ter um estúdio, a gente ia fazer uma roda de conversa. Mas vamos lá, enquanto isso não acontece, a Paula hoje vai passar para nós para finalizar esse vídeo, e eu espero que no primeiro a gente também está em fase de aprimoramento, de aprendizagem, e que os outros sejam bem melhores, sempre melhores do que o primeiro. Um grande abraço, um prazer enorme estar com vocês, e eu deixo esse vídeo. Se ele não rodar legal na gravação, a gente encaminha ele à parte depois para vocês. Um beijo. Qualquer dúvida, entrar em contato com a gente. Educação especial também, sempre importante, falado pela Maria Ângela. Não esquecer os toques, as sugestões que ela deu, e ela sempre esteve também à disposição de vocês, assim como todo o grupo do Núcleo Pedagógico. Um grande abraço. Somos mulheres, mães do lar, domésticas, médicas, delegadas, professoras. Somos mulheres, de salto alto ou não. Somos sinônimos de transformação, borboletas que voam em busca de flores. Somos frágeis e fortes. Somos Marias, Maria Quitéria, Carolina Maria, Maria da Penha, Marias, nós somos. Uma boa noite, uma boa tarde, até o próximo.